simbolismo. Então, nós hoje vamos ver e estudar o Apocalipse da forma comum. Hoje nós vamos ver o Apocalipse com os olhos de ver como está na Bíblia. E na próxima semana nós vamos estudar o Apocalipse dentro da visão espírita. Então, não se preocupem em fazer, não é nem fazer comparação, é analisar os fundamentos. É claro que, como todo e qualquer estudo, tem que ser fundamentado na doutrina espírita. Nós não vamos aqui alimentar fantasias ou ilusões, mas a análise prática do Apocalipse na visão espírita é um estudo à parte, exatamente para que possamos aprofundar nos temas por ele propostos. O termo Apocalipse, ele é originário da palavra grega apocalipsis, que significa revelação, de natureza profética, além de um conteúdo vasto e abrangente. Possui uma grande riqueza de simbolismo. Então, se ao invés de Apocalipse quiséssemos dizer, então o último livro da Bíblia é o livro Revelação? E aí nós vamos entender o porquê. Por que de natureza profética? Porque o que está ali são profecias. Profecias, nós estamos aprendendo. Profecias não é quem tem o dom de adivinhar o futuro. Nós sabemos que todos os profetas foram médios. Então, a profecia é uma característica de todos os médiuns por estarem recebendo do plano espiritual orientações a respeito do passado, do presente e do futuro, em alguns casos. Tudo vai depender do médium, do meio em que ele está inserido e do contexto. E a exemplo das parábolas de Jesus, o Apocalipse ele é cheio, ele é recheado de simbolismos, o que leva a várias interpretações. Talvez seja o livro que é mais dificultoso das traduções, porque cada uma das religiões, interpretando a sua maneira, surgiu, então, várias versões e vários direcionamentos. É esse a maior dificuldade em estudar e compreender o livro do Apocalipse. Ele fala em desdobramentos espirituais. Lá também nós vamos encontrar sobre as vidas sucessivas, a pluralidade dos mundos, provações e imigrações coletivas para tudo desaguar no oceano universal da paz do reino de Deus, como interpretou Santo Agostinho. A figura central é o Cristo. O próprio livro ele é escrito em desdobramento espiritual. As visões que o apóstolo João teve, todas elas é da emancipação da alma. Mas ali está falando com essa certeza das vidas sucessivas e das pluralidades dos mundos, está dentro das referências em que ele faz. Mas é preciso buscar o contexto. Qual símbolo ele usou para falar desta forma? As provações, todos nós aqui estamos sujeitos num planeta de provas e expiações. Imigrações coletivas é o planeta que está em transformação. A maior versão, o maior conhecimento, a maior distribuição de entendimentos que tem sobre o Apocalipse é exatamente a que Santo Agostinho interpretou. Ele, um dos grandes filósofos da Igreja Romana, e a maior parte do conteúdo que Santo Agostinho estudou é o que hoje é conhecido. Mas é preciso lembrar sempre, esta é a visão, é o prisma, é o ponto de vista da Igreja Romana. Mas lá também a figura central é o Cristo, mesmo que de uma forma sublimada, mesmo que de uma forma escondida, não aberta, mas se nós observarmos e ficarmos atentos, nós vamos ver que o Cristo
foi e será sempre a figura central em qualquer estudo referente à continuidade deste planeta e à sua destinação. Em primeiro lugar, precisamos ter humildade para aceitar que se trata de um livro difícil, de difícil interpretação. Provavelmente teremos dificuldades de identificar símbolos ou figuras estranhas que aparecem no livro do Apocalipse. Para compreender melhor o Apocalipse, precisamos lê-lo à luz de outros livros da Bíblia. Além disso, é preciso considerar o tipo de texto e o contexto no qual ele foi escrito, para entendermos melhor o seu propósito. Tem um espírito que ditou alguns livros ótimos dentro da doutrina, inclusive o Universo e Vida, do Hernani Guimarães. Esse espírito chama Áureo. Vocês já devem ter identificado ou visto ou lido alguma das suas obras. E o Áureo, esse espírito, em algumas obras, ele chega a afirmar que o apóstolo João é uma reencarnação do profeta Daniel. Por isso a semelhança, porque o livro de Daniel, no Antigo Testamento, também é um livro apocalíptico, é um livro profético, vamos assim dizer. E muito do que está contido hoje no Apocalipse, dessa Bíblia moderna, da Vulgata, da Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia que é aceita pela igreja, tem muitas referências que são feitas ao profeta Daniel. Mas isso, para nós espíritas, não importa muito quem foi ou quem deixou de ser, mas o contexto que está lá. Então, se a criatura só está ali, conhece somente os evangelhos e somente lê sem se aprofundar, não vai conseguir ler. E isto não se refere somente ao livro do Apocalipse, abre aspas. A maioria dos espíritas não leram o livro do André Luiz, da mediunidade lá, Mecanismos da Mediunidade. Por quê? Porque também é um livro que fala de espinho, ele fala de outras coisas que precisa buscar, são simbolismos. Então, é preciso que nós interpretemos estas situações quando encontramos dificuldade. Mas quando nós lemos os outros livros do mundo maior, quando nós lemos Missionários da Luz, nós adquirimos base e conhecimento para poder compreender o que está escrito no Mecanismos da Mediunidade. A mesma coisa. Então, esses simbolismos ou essas figuras estranhas que nós vamos ver no decorrer do estudo do livro, é preciso interpretação para que possa encontrar o verdadeiro sentido. E João, ele faz muitas referências aos outros livros e até mesmo às parábolas de Jesus, só que não de uma forma clara, de uma forma às escondidas. Em segundo lugar, precisamos entender que o Apocalipse retrata o desfecho final da revelação de Deus ao homem. Não é sobre o que nós queremos que seja, mas sobre o que Deus permitiu que soubéssemos. Nele é descrito como tudo culminará e sobre a soberania de Deus no controle da história, encerrando o quadro bíblico geral iniciado no Gênesis. Então, sim, todos conhecemos a história de Moisés, relatada, vamos assim dizer, por ele mesmo. Essa ideia, sim, nós sabemos que Deus é o Criador. Somente Deus pode criar. Os espíritos, tudo aquilo que foi criado por Deus, pode co-criar. É o caso de Jesus. Jesus é co-criador em plano maior. Nós somos co-criadores em plano menor. Mas o próprio livro dos Espíritos, ele vai falar para nós que ali no livro dos Espíritos não está escrito tudo. Algumas respostas dos benfeitores a Kardec chegam a parecer grosseiras e mal educadas.
quando eles respondem: por enquanto é o que você precisa saber, nada além disso. Vocês ainda, um dia nós poderemos compreender Deus? Não, porque lhes falta sentido. Não é que ele está sendo, não adianta revelar tudo, precisa ser revelado à medida em que nós temos que condições de absorver esse conhecimento. Então, como ele está dizendo, é o que permite Deus, é o que está dentro da nossa condição. É uma continuidade. Para muitos, o Gênesis com a criação, Moisés, Adão e Eva, então vai se encerrar. Por isso que ele fala de uma destruição. Por isso que quase todos, 99% dos estudos sobre o Apocalipse fala do fim dos tempos ou simplesmente do fim do mundo, como muitos apregoam. E aí está o seu maior erro. As profecias dadas na revelação de Deus sobre os finais dos tempos já começaram a se cumprir, mas ainda não terminaram. No entendimento de muitos, as profecias vão se cumprindo ao longo dos tempos. Sim, quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós começamos por bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão consolados. Mas a última delas, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso é uma sequência. Nós não vamos sair de um planeta de provas e expiações para a esfera crística. O que precisamos compreender dentro do livro do Apocalipse é que os fatos ali relatados, não é que eles estejam jogados, mas eles estão colocados na visão de um espírito em desdobramento e está falando de bilhões de anos. Então, é um futuro. E como que nós podemos fazer isso? Sim, nós já estudamos sobre os corpos espirituais, mas e também nos lembramos, lá quando lemos o Nosso Lar, que acompanhado por benfeitores espirituais, nós podemos alcançar o êxito de visitar alguns mundos através do nosso corpo mental. Então, se nós não tivermos essa razão, essa lógica para analisar o livro do Apocalipse, nós vamos ficar desesperados, se não perder a esperança, ou então entendermos que Jesus perdeu o controle deste planeta da qual ele é o governador. Um bom exemplo disso é a figura da besta. Nos tempos de João, a besta poderia ser facilmente associada ao imperador Nero, ou Domiciano, que é o nome. No século XX, muitas vezes foi considerado o nazista Hitler. Atualmente, a besta poderia ser associada aos sistemas políticos corrompidos ou outras personalidades. E no futuro poderá haver reverência mais específica. Foi Nero devido a tudo aquilo que ele aprontou. Mas já foi taxado o próprio Gengis Khan, o próprio Tamerlão, mais recente o Bin Laden, para outros Saddam Hussein, chegou alguma época em que era considerado o Gaddafi. Então, todas aquelas criaturas, principalmente esses homicídios que promovem o homicídio coletivo, os assassinatos em massa, são chamados de anticristo. E, vez ou outras, eles são associados com a besta. Quando o Donald Trump se elegeu ao presidente dos Estados Unidos, muitos o associou à besta. Porque no Apocalipse fala da águia, que a águia, quando a águia alçar ao poder, o mundo estará em fase do início da sua destruição total. Não, mas era isso, não tem nada uma coisa a ver com outra. A águia está simbolizando liberdade, está simbolizando altura. Total, não tem nesse contexto da Bíblia nada disso. E hoje, a corrupção que impera, a violência, a promiscuidade, a drogadição, sim, ele não fala em momento nenhum que a besta
é um ser humano, é um espírito, faz parte da humanidade. Ele está se usando um termo para se referir a uma situação. É essa a diferença. E tudo isso leva. As pessoas têm dificuldade de ler, a leitura, os livros ainda são muito caros e muitas das pessoas têm a chamada preguiça mental. Então, deixam que o padre, o pastor, o orador espírita, deixa que o escritor espírita, deixa que o escritor de novela, o escritor de romance, pensem por eles. É mais fácil eu seguir esta opinião, que já está feita e concretizada, do que eu pensar da minha forma. Então, se nós olharmos as situações, a transformação do planeta Terra de mundo primitivo e a sua destinação, mas lembrando-se sempre, da mesma forma que não existe em nenhum livro, nenhuma literatura, a garantia de que a Terra, por exemplo, chegará aos mundos puros, pois nós sabemos que daqui a alguns bilhões de anos a própria Terra será absorvida pelo Sol. Então, é preciso que nós tenhamos em mente sempre essas referências. Como diferenciar 1 milhão de 1 bilhão? Não é do nosso habitual fazer essas contas nem estatísticas, mas assim, 1 bilhão seria 11 dias. 1 bilhão seria 31 anos. Então, para ver a diferença absurda que tem em termos comparativos. 1 milhão, 11 dias, fazendo a referência de igualitária. 1 bilhão são 31 anos. Então, é preciso sim estudar, é preciso sim identificar. O Evangelho de Jesus é riquíssimo. O Evangelho de Jesus, a Bíblia não está errada, ela foi mal interpretada. Por isso, a colocação no início da nossa conversa. Vamos estudar as obras da codificação, vamos aprender com o que Kardec nos deixou como legado, para que nós possamos compreender Jesus. É este o nosso objetivo. João faz uso de alegorias, de imagens, de símbolos, figuras e números. Por isso, recomenda-se cautela ao tentar atribuir a cada uma correspondência com a realidade. Os cristãos estavam sendo oprimidos, duramente perseguidos e vigiados pelas autoridades que estavam no poder. Então, é uma carta cifrada, é quase um anagrama, vamos assim dizer. Quem estava recebendo sabia o que estava escrito ali, mas qualquer outra pessoa que precisasse precisava desse código, saber o que cada um representa. Se nós pegarmos hoje os livros de história infantil, tem lá a poção da bruxa, a asa da borboleta, o pé da rã, não sei mais o quê, o pelo do rato, não sei o quê. Mas nós sabemos que não é nada disso. Ali é só uma forma delas fugirem da fogueira. Ali, na realidade, ela está dizendo, é o cominho, é a salsa, é o coentro, é a pimenta, é isso, é a arruda, é o guiné, é essa. Ah, mas de onde surgiu essa ideia desse misticismo? Da necessidade de preservar a vida de quem está lidando. Então, é cautela, sim, porque a Igreja Católica interpreta de uma maneira, a Umbanda de outra, os evangélicos, Lutero, todos eles dão a sua interpretação. E aí fica a critério do entendimento, aquele que mais faz uso da lógica e da razão. João baseou-se muito no Antigo Testamento, principalmente nas palavras e símbolos dos seguintes livros: Êxodo, Juízes, Ezequiel, Daniel, Zacarias, Isaías, Jeremias e Joel. Todos esses considerados também apocalípticos. Então, quem lê
somente o livro do Apocalipse, sem conhecer o Antigo Testamento, já perdeu 50% de chance de aprendizado. Porque as referências que ele faz, todos esses livros que aqui estão, são do Antigo Testamento. Se você não tem aí o conhecimento das tradições, dos costumes, dos hábitos do Antigo Testamento, do povo hebreu, vai ficar difícil associar com esse simbolismo que João usa. Porque todos esses livros aqui, não é só pelo fato de serem profetas, são considerados livros de revelação, livros que fazem profecias em relação à evolução e o desenvolvimento do planeta Terra. Onde a capacidade humana do fiel apóstolo não pôde traduzir a expressão divina de suas visões, o homem atual coloca o bom senso e o esforço da reforma íntima para que possa compreendê-las. Vamos ler de novo. Onde a capacidade humana do fiel apóstolo não pôde traduzir a expressão divina de suas visões, o homem atual coloca o bom senso e o esforço da reforma íntima para que possa compreendê-las. Mesmo para os estudiosos e comentaristas da Bíblia, alguns trechos do Apocalipse são considerados velados ou misteriosos. O próprio autor, inspirado, foi advertido a encobrir certos detalhes do que viu na visão. Parte do que João ouviu foi selado e não foi escrito, como esse que está lá no capítulo 10, no versículo 3 e 4. Cele o que disseram os 7 trovões e não escreva. Então, da mesma forma que o Chico recebeu muitas informações do Emmanuel, mas não colocou no papel, ele não colocou nos livros, isso ficou com ele. Em alguma situação ou outra, ele fez uma referência do porquê foi omitido essa informação. Então, aquilo que nós temos dificuldade de compreender, nós temos que fazer uso mais uma vez, do bom senso, da razão, a fé raciocinada, para que nós possamos compreender o que ali está. Dentro daquele contexto, se nós pegarmos a grande maioria, mesmo que não tenha estudado o espanhol, mas consegue sim, nós conseguimos ler uma história em espanhol. Podemos nos perder em uma ou outra palavra, mas, de posse de um dicionário, ou muitas vezes, nós conseguimos entender o significado da frase. O que isso está querendo dizer? A mesma coisa é aqui. Então, o Apocalipse, nem tudo que João viu, nem tudo que foi dito a ele pôde colocar. E isso acaba interferindo, às vezes, no contexto geral. Por quê? Ou você busca a fonte, quanto muitas vezes nós estamos lendo. Então, às vezes, nós estamos lendo um livro, mas estamos com a cabeça longe, aí você fala, mas ele está falando disso aqui, mas eu não vi isso aqui. Aí nós temos que voltar lá no início do capítulo. A mesma coisa. Mas essa colocação, trovões, trombetas, os selos que está colocado lá, os trovões, quando ele fala, o que disseram os 7 trovões? E aqui já é uma referência de 7 ensinamentos que ele ouviu. São 7 esclarecimentos. Por isso que fala, o que disseram os trovões, não escrevo. Moisés também não é retratado desta forma, quando ele está lá, recebendo as tábuas da lei? Tem o trovão, tem o raio e o mandamento é escrito? Sim, mas não está assim, não significa que o trovão escreveu, que o raio escreveu. É só uma forma poética de dizer e de transmitir, mostrar como ele recebeu estes ensinamentos. Edgar Armand, no livro A Hora do Apocalipse, comenta que as vidências de João ocorreram durante dias e semanas sucessivas. Desta forma,
as visões foram sendo registradas na ordem em que eram percebidas por João, e na ordem e não na ordem cronológica dos acontecimentos. Ou seja, presente, o passado e o futuro são apresentados alternadamente. Há aquelas pessoas que às vezes acordam e falam: eu vou dormir para ver o final do sonho. Não, não é assim. Emancipação espiritual não significa que foi todos os dias e foram dias sequenciais. Então, hoje, se desdobrou e ele viu essa parte de geografia, de geologia, a parte terra. Não, no outro dia, na outra semana, quando foi, ele viu a parte emocional, ele viu a parte da história, ele viu a evolução dos seres. Na outra, ele viu o conjunto da ciência, da tecnologia. Então, era difícil para ele. Imagine, se hoje é difícil colocarmos isso no computador, faz aqui, salva ali, guarda nessa pasta, pega naquela, e depois tem dificuldade de encontrar, imagina a criatura com toda aquela vida precária que ele tinha, organizar tudo isso de uma forma cronológica. Então, ele, ao mesmo tempo em que ele é levado ao passado para que ele possa compreender o presente e o que vai acontecer no futuro. Mas é isso que acontece? Quando o Chico optou por escrever romance, o Emmanuel avisou para ele: é difícil, é trabalhoso, precisa de disciplina, precisa de dedicação. Tá, você quer? Quero. Foram 4 anos de treinamento. Por quê? O Emmanuel levava o Chico lá à época da história, no passado. Então, ele teve a oportunidade, quando ele retrata ali aquelas histórias, tudo que ele viu ali, então ele está tecendo um cenário para passar para nós, os leitores de hoje, e todos aqueles que vão ver o livro. A mesma coisa. Então, entendendo essa viagem, a Ivone do Amaral Pereira, ela era levada, por isso que fala que o livro não é um livro psicografado. Ela era levada ao mundo espiritual, ela vivenciava, via todos aqueles acontecimentos e chegava aqui, quando ela acordava no corpo físico, tinha necessidade dela colocar no papel. Para depois ela organizar, foi aquilo que levou o livro. Durou 50 anos. Então, assim dá para nós entendermos o que é esse passado, o presente e o futuro contido no livro do Apocalipse. Ainda em A Hora do Apocalipse, Edgar Armand comenta que o apóstolo João encontrava-se em estado de desdobramento ou êxtase, onde viu, nos planos espirituais, quadros e projeções etéreas. Emmanuel, comentando o Apocalipse no livro A Caminho da Luz, ele diz: o Divino Mestre chama aos espaços o espírito de João, que ainda se encontrava preso nos liames da terra, e o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Fui movido pelo Espírito, é o que ele relata no capítulo 1, no versículo 10. Então, o próprio Emmanuel nos mostra as dificuldades que foi essa linguagem simbólica do invisível. Para se situar, tem um trecho do Apocalipse onde João vai dizer dos pássaros os pássaros de ferro que ele via sobrevoando a terra. Sim, hoje nós sabemos que esses pássaros de ferro que estão lá relatados nada mais são do que aviões, do que helicópteros, satélites. São essas naves como a que foi lançada, que daqui 12 anos vai chegar
lá nos asteroides de Júpiter. Mas nós estamos falando de um livro que foi escrito nos anos 80 e 90 depois do Cristo, ou seja, praticamente há 2000 anos. Então, qual era a dificuldade dessa criatura compreender esses símbolos, compreender todos esses fatos e colocar isso para nós aqui no papel? É um grande legado. Significa, assim como tudo que está contido, desde os evangelhos, as epístolas de Paulo e dos demais apóstolos, nós temos que entender que é necessário a nossa evolução. Se nós não tomarmos conhecimento, se nós não nos esforçarmos para compreender Jesus como a manifestação divina do amor, vivendo em forma encarnada, nós não vamos compreender a nossa destinação, porque nós não vamos conseguir viver em plenitude. Então, nós temos Joana de Anjos, nós temos o Emmanuel, nós temos a Amélia Rodrigues, entre outros, que nos trazem, que vêm sempre nos socorrer, mas cabe a cada um de nós fazer o uso da razão e se esforçar para compreender. Não é porque é o Sebastião que está dizendo, não é porque foi lá na casa do Frei Anselmo, não é porque é lá no Grupo Espírita Manuel Bento, ou que foi a federação. Nós estamos cansados de verem estas instituições cometerem erros absurdos, aceitando como verdades aquilo que hoje nós sabemos que não é, que simplesmente foi um engano, foi um equívoco de interpretação. Entre as interpretações do evangelista, aqui o que ele fala, essa linguagem simbólica do invisível, todos esses simbolismos que nós estamos falando até agora, então, esses que nós vamos agora citar são aqueles que têm mais referência. O simbolismo cósmico, o Sol, a Lua e as estrelas que mudam de natureza. A Terra que treme são eventos extraordinários e fantásticos para indicar a presença particular de Deus e sua superioridade. Quando ele fala do Sol, da Lua, por exemplo, quem não leu o Antigo Testamento não vai compreender que ele está falando que Josué escondeu o Sol para impressionar o povo e principalmente aos reis da época. Mas o que ele está dizendo? Simbolismo cósmico. Sim, Josué escondeu o sol. Hoje nós sabemos que se trata de um eclipse. Sendo Josué médium, ele recebeu essa orientação, porque a ciência ainda não tinha todo esse desenvolvimento. A terra tremeu por causa dos pecados, por causa dos erros e do abuso daqueles que detinham o poder. Nós hoje sabemos, então, que ele está falando de terremotos, de maremotos, as placas tectônicas do nosso planeta se ajeitando, porque o planeta também está atravessando um período de transformação. Mas, ao mesmo tempo em que esses fatos fantásticos, sobrenaturais, extraordinários, vêm mostrar o quê? Sim, assustam, sim, sem dúvida, causam medo, levam desespero, mas a partir do momento em que nós compreendemos o verdadeiro significado disso, então nós precisamos ver por que eles ali estão colocados desta forma. Qual era o objetivo? Sim, olha, se vocês não melhorarem, se vocês não se reformarem, se vocês não praticarem a caridade, a terra vai tremer. Hoje, as pessoas vão dar risada. Por isso que quantos finais do mundo nós estamos presenciando? 2012 é a era fatídica. Não, porque 2012. Simplesmente uma troca. Você pega qualquer astrônomo sério e ele vai explicar, olha, é uma era de aquário, são simplesmente meridianos, são simplesmente fatos onde você está trocando, mas não é horóscopo, é simplesmente fase de aprendizado onde um determinado elemento vai prevalecer sobre os demais. É isso que ele está falando.
esse simbolismo teriomorfo, que é quando transforma aí as criaturas humanas, fazendo nessa transformação que muitas vezes a doutrina espírita chama de zoantropia. Mas é só uma referência, não é uma zoantropia, não é uma transformação do ser humano. Ele está usando estes animais numa representação de seres humanos. Então, o cordeiro, o leão, a águia, os cavalos, os gafanhotos, que ora são usados no sentido comum e ora como uma representação de um conjunto de forças positivas e negativas que fogem ao pleno controle humano. Quando fala de cordeiro no Apocalipse, ele está dizendo de mansuetude, ele está dizendo de benevolência. Quando ele fala de leão, ele está falando de imperador, ele está falando de poder, ele está falando de rei. Quando ele fala de águia, ele está falando de liberdade, de alçar novos voos, são novos objetivos. Quando ele fala de cavalo, está falando de força, ele está falando de um instrumento que possa ser usado. Quando ele está falando de gafanhoto, ele está falando de praga, ele está falando de peste, ele está falando de morte. Então, é preciso compreender tudo isso. Onde está? No Antigo Testamento. É assim que funciona. Ora, ele faz essa relação usando estes animais, só que aqui ele usa eles representando os seres humanos. Então, ele queria falar de Nero, mas ele não podia falar o Nero para não ser perseguido. Então, ele fala de leão. Quando ele quer dizer os cristãos que ali estavam, os cristãos primitivos, os primeiros cristãos, então ele os chama de cordeiros. Quando ele fala que todos nós devemos lutar pela liberdade, que todos nós fomos criados livres, ele cita a águia. Mas é preciso ler sempre em conjunto, é preciso sempre fazer esta relação. Para nós espíritas, não só com o Antigo Testamento, mas principalmente num livrinho chamado A Gênese, que explica muita, mas muita coisa necessária para compreender a Bíblia. Ele também tem esse simbolismo antropológico, o homem e a mulher, o amor, o casamento, o cuidado no vestir, o semblante, a mão, os pés, os cabelos, a voz, a alegria, a exultação, o canto e o choro, devendo tudo ser decifrado em sentido mais profundo. Sim, nem sempre aqui ele está se falando de relacionamento. Nem sempre, quando ele fala homem ou mulher, ele está se referindo aqui à relação que nós conhecemos hoje do ponto de vista morfológico, vamos assim dizer, do ponto de vista somático. Não, ele está usando isso como uma ilustração poética. Os pés que nos conduzem, é o que nos mantém firmes na terra. A mão é um instrumento de trabalho, é um instrumento que vai fazer com que nós avancemos, ao mesmo tempo que pode ser uma arma mortal, que pode ser a arma da perdição, porque se nós usamos ela de uma forma errônea. A voz é sempre a entonação. Como nós falamos, é a forma com que nós nos dirigimos, porque nem todo mundo que está sorrindo está alegre. Da mesma forma, quando ele fala a exultação e o canto pode ser um lamento, e lamento não é reclamação, é um agradecimento. O choro nem sempre é de dor e sofrimento, pode ser de alegria, de conquista, de vitória. Então, é preciso interpretar a colocação que ele faz, principalmente de homem e mulher. Tem também o simbolismo aritmético, que é a atribuição aos números de um valor não numérico em si, mas qualitativo, onde, por exemplo, encontramos o número 7 como símbolo de plenitude, sabedoria e perfeição. Sim, para os judeus, dentro do judaísmo,
O triângulo representa o espiritual, representa o espírito. Triângulo, 3 lados. O quadrado significa a vida material, significa a vida física. Quando você junta o quadrado, 4 lados, o triângulo, 3 lados, você tem 7. Você tem a perfeição absoluta, porque você tem o espiritual e o material no mesmo ser. Por isso, são 7 os dias da semana, por isso são 7 os arcanjos, por isso são 7 as notas musicais, por isso são 7 os demônios, por isso são 7 os pecados capitais, é no sentido da perfeição. Mas isso muito longe de ser um misticismo. É preciso estudar, como nós vamos ver. A besta nada mais é do que uma sequência numérica. Então, não existe o 9, o 13, o 17. Não. O 7 por ser símbolo de perfeição. O 12 está relacionado às 12 tribos de Israel, sempre fazendo essa referência a Abraão, as 12 tribos. Então, 12 apóstolos. É sempre numa sequência lógica de entendimento, mas não que seja cabalístico, não que os números tenham algum poder ou que esse seja pior do que o outro. Temos também o simbolismo cromático, a indicação de cores para representar, por exemplo, a decrepitude, a crueldade, o negativo. Da mesma forma que nesse simbolismo cromático, o vermelho tanto significa sangue como significa a guerra. O preto tanto significa a morte como significa a fome. O verde vai sempre a perseverança, a confiança, sempre o recomeço. O branco vai ser sempre a paz. O branco vai ser sempre a união. Da mesma forma, o azul vai sempre representar a altura, vai sempre representar o céu. É desse simbolismo do Apocalipse que fala o céu está azul. Na realidade, o céu não é azul. Esse espaço não tem cor. Tem toda uma explicação para que hoje que nós vemos. Da mesma forma. Então, tem pessoas que se dão muito bem usando roupas pretas, por exemplo. Outros já passam mal, sentem, às vezes tem desânimo, entra às vezes num torpor e não sabe por quê. Nossa, mas eu acordei tão bem. É simplesmente a roupa que nós colocamos. O verde, por exemplo, é uma cor dúbia. Qualquer um que já trabalhou com cromo sabe disso. Se você está bem, o verde te exalta. Mas se você não estiver bem, o verde vai acabar te colocando até mesmo numa situação de depressão. Em relação aos símbolos, temos que lembrar que seus significados devem ser restritos ao contexto da época e que há outras culturas, outras escolas de pensamento que atribuem significados diferentes aos mesmos símbolos presentes no Apocalipse. A maioria desses que nós estamos vendo até agora, nós usamos como referência o Edgar Armand e o A Caminho da Luz, onde o Emmanuel retrata. Porém, a religião católica, eles usam as interpretações a partir do pensamento de Santo Agostinho. Então, assim como os luteranos usam o pensamento de Lutero, os calvinistas o de Calvin, e assim vai por adiante. O de Smith. Então, todos eles interpretam de acordo com as suas conveniências, com seus interesses, porque é preciso lembrar sempre que, exceção feita praticamente à Igreja Romana, a maioria, a quase totalidade das demais religiões hoje no nosso planeta ainda estudam o Antigo Testamento, por não acreditarem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Então, eles ainda estão esperando esse ser divino, essa divindade que viria aí para trazer a paz e a harmonia que o mundo tanto espera.
Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, esses 4 dão trabalho. Esses 4 têm um sentido e uma interpretação que muitas vezes leva de uma forma errônea. É que nós não encontramos uma imagem na internet que representamos, porque na realidade o João ele não faz referência aos cavaleiros. Cavaleiros do Apocalipse, a referência que se tem deles está no livro do profeta Jeremias. João se refere aos cavalos. A cor é os cavalos. O cavalo é o símbolo, é o lutador. O cavalo, então, é a força. O cavalo é o meio de transporte, é o condutor. Então, colocamos simplesmente 2 figuras por causa da explicação que se tem, a referência com a cor e com o cavaleiro, o que eles portam. O Apocalipse mostra o que ocorre em todos os tempos. As religiões se perdem nos caminhos do ritualismo, do mercantilismo e do fanatismo, que alimenta os orgulhosos, materializando o sentido espiritual na comodidade do dia a dia. De vez em quando, um abnegado operário de Jesus estimula o retorno da alma ao plano superior, acima dos interesses mundanos, assim como foi com Joana d'Arc, assim como foi com Francisco de Assis, como foi com Teresa d'Ávila, como foi com Chico, como foi com Irmanduz. Então, o que ele está dizendo? Sim, sempre Jesus está enviando um dos seus emissários para servir de rota, para servir de direcionamento para nós que aqui nos encontramos. Então, essas referências que hoje nós encontramos é nesta situação. O ritualismo, todo esse misticismo, o próprio mercantilismo hoje da religião levam a essas situações, porque obriga quem está recebendo, quem está sendo remunerado, quem está recebendo a paga, a falar aquilo que o pagante quer ouvir e não aquilo que ele precisa ouvir. Mas nós não estamos ao desamparo. Se nós tivermos, como fala lá na parábola do mal rico e do Lázaro, nós temos a Bíblia? Sim. Temos os profetas? Temos. No nosso caso, nós temos Jesus? Sim. Mas nós temos as obras da codificação, nós temos o Emmanuel, nós temos Joana de Ângeles, nós temos as obras complementares, Leon Denis, Edgar Armand, nós temos André Luiz, nós temos muitas obras para que nós possamos comparar. Então, não temos a necessidade de aceitar como verdade ou como fato irretocável, simplesmente porque alguém está dizendo que é assim. O cavalo branco é o Evangelho, o bom combate, a pureza, o amor, a paz. E lá está escrito no Apocalipse: e eu vi, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado nele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para contemplar a sua vitória. Não tem como não associar. Ao mesmo tempo em que ele fala do cavalo, por isso é o cavalo branco e não o cavaleiro. O cavalo é branco, mas quem é o responsável? Quem o está conduzindo. E ele tinha o arco. Da mesma forma que o arco pode ser usado para você conseguir alimentação, para a defesa, ele também serve de morte. E aqui ele está associando muito à época dos Vedas, os grandes arqueiros que daqui faziam uso. Então, você tem o cavalo branco nesta representação. E o cavaleiro é como ele vai agir. Não é o cavalo que é o responsável, mas sim aquele que está nele montado. O cavalo vermelho representa os nossos instintos primitivos: guerra, derramamento de sangue, sobrevivência, preservação da espécie. E saiu outro, um cavalo vermelho, e ao que estava sentado nele foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada.
espada vai ser sempre um símbolo de morte, vai ser sempre um símbolo de guerra. O cavalo vermelho, como dizer, é sangue, é os nossos instintos mais primitivos, é a dominação, é sempre o combate. Então, essa representação deste cavalo, os tempos difíceis, se nós trouxermos para o nosso dia, é a violência que hoje ainda impera. É, como dissemos, é a própria corrupção que leva as criaturas a buscar esta forma aviltante de conquistar, de ter e de vencer a qualquer custo. Hoje, muitas vezes, nós olhamos para os nossos semelhantes e até mesmo para os nossos familiares como competidores, como adversários. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala do duelo, que os duelos estão em desuso. Sim, os duelos de espada, os duelos de floretes, de armas de fogo, e os duelos verbais, e os duelos para ver quem ganha mais, o marido ou a mulher, ou os filhos, quem tem mais amigos nas redes sociais, quem conseguiu mais isso? Ah, eu consegui com 20 anos, o outro com 40. São essas guerras, são esse cavalo vermelho que representam essas situações. O cavalo preto, a ganância, as paixões humanas, trevas morais e fome. E eu vi, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz, como que no meio das 4 criaturas viventes, dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. Qualquer semelhança com os nossos dias atuais não é uma mera coincidência. Por isso, a interpretação. Quando ele fala, ele está falando do quê? 1 litro de trigo por 1 denário e 3 litros de cevada por 1 denário, ele está falando de preço, ele está falando aí não de valor, ele está falando de uma necessidade. Por que 1 litro de trigo é 1 denário e por que precisa de 3 litros de cevada? E por que ele fala que tem que preservar o azeite e o vinho? Que eram os únicos que eram de todos necessitavam. O vinho tinha hoje, tem naquela época, uma representação como hoje tem o sal no sentido de saúde. O sal, por exemplo, de todos os alimentos é o que contém iodo. E graças ao iodo do sal, muitas doenças foram vencidas, foram combatidas. É a partir dessas experiências. Mas, ao mesmo tempo, ele fala da ganância. Se 1 litro de trigo é 1 denário, então 1 litro de cevada também tinha que ser. Mas não, sempre o querer mais, sempre o aproveitar-se da situação, sempre usando o seu interesse. Essas 4 criaturas viventes que ele está falando, ele está se referindo àquela comparação que nós temos lá atrás, que é a águia, o cordeiro, o leão e o boi, cada um com a sua representatividade. Então, ganância, paixões humanas, trevas morais e fome, se nós formos parar nas trevas morais a que ele está se referindo, qual é que é? Nós falamos, corrupção existe só no Brasil, promiscuidade existe só no Brasil. Hoje, o sexo não é uma moeda que é comercializada e a sociedade faz vistas grossas? Sim, em muitos casos, ela é até mesmo incentivada. E em outras, são condenáveis. Então, em um momento, a sociedade aprova, e no outro está lá a sociedade como a mulher adúltera esperando para ser apedrejada. Ao mesmo tempo, não deixais faltar o necessário. Seria hoje o arroz e o feijão? Sim, mesmo que não esteja completo aí as proteínas, as vitaminas, os nutrientes necessários, mas é o suficiente para que não falte, para que ninguém passe fome. É isso que ele está dizendo. E o cavalo amarelo, a desencarnação, o juízo final e o reajuste. Então eu ouvi a 4ª criatura: venha,
e apareceu um cavalo amarelo. E o nome do cavaleiro era Morte, e o inferno o seguia de perto. Por quê? O que é o inferno? O inferno está sempre relacionado à Gina, lá do Antigo Testamento, a podridão, aquele lixão, aquela situação onde ficava ali devido ao gás que saía, então ficava aquele fogo permanente. Então associava aos cadáveres jogados ali que eles ficavam queimando eternamente. Mas não era devido, não era o cadáver que alimentava o fogo, mas sim o gás que saía daquela região. Por isso, o cavalo amarelo representa a desencarnação. Por que o juízo final? Porque os bons não vão para a Gina, os bons iriam para os Campos Elíseos, para o Éden. E o reajuste é aquele julgamento que todos falam. Os bons à direita e aqueles que cometeram desatino à esquerda. Agora, imaginemos João lá no ano 90 depois de Cristo, escrevendo: então eu ouvi a quarta criatura. Venha, e apareceu um cavalo amarelo, e o nome do cavaleiro era Morte, e o inferno seguia de perto. Quem ia conseguir interpretar isso lá? Aquele povo simples, aquele povo humilde. Quem ia interpretar? Os doutores da lei? Não, porque eles não se interessavam pelos ensinos de Jesus, que ainda nem estavam escritos. Porque o primeiro escrito do Novo Testamento é a carta de Paulo aos Filipenses, no ano 70. Porém, eles liam o que Moisés não fazia. O decálogo de Moisés, o Gênesis, Número, Deuteronômio, Levítico, eles não fazem nenhuma referência ao futuro daqui está. Os profetas, sim, mas eram todos eles restritos. E os doutores da lei, assim como os levitas, eles não tinham interesse em passar adiante essa informação. Então, daí esta necessidade. Imagina o que seria de nós hoje sem a doutrina somente com a Bíblia. O livro do Apocalipse também não faz menção à cor dos cavaleiros, e sim dos respectivos cavalos. Quando o livro do Apocalipse faz menção a Jesus, ele o menciona como tendo barba e cabelos brancos como a neve. Então, essa ideia que se tem de Deus, aquele velhinho de barba branca sentado no trono nupcial, é relacionado daqui. Mas só que João ele não está falando de Deus, ele está falando de Jesus. Só que se ele não der essa conotação, se ele não usar como símbolo, eles não vão conseguir entender. Então ele faz referência a Jesus, de tendo barba e cabelos brancos como a neve. Até porque Jesus retornou à pátria espiritual ainda jovem, mesmo para a época com 33 anos. Possibilidade dele ter cabelos e barbas brancas eram muito remotas. Então não deixa de ser um simbolismo útil que também ajudou muito a propagar aquela ideia da trindade que a Igreja Romana, através de Santo Agostinho, não no equívoco, mas numa interpretação ainda somente do filósofo encarnado, fez de Deus para que as pessoas mais simples o pudessem compreender. Como principais interpretações do Apocalipse, podem ser consideradas as seguintes, por diferentes pessoas e diferentes correntes cristãs. Então, existem várias interpretações, existem várias maneiras de ler, existem várias maneiras de se passar adiante estes símbolos. Nós, de acordo com o nosso estudo, de acordo com aquilo que para nós é importante, nós escolhemos 3, que são essas aqui. Visão temporal. Os 4 cavaleiros representariam os eventos da época em que a profecia teria sido escrita. O primeiro cavaleiro representaria a esperança de derrota dos romanos, o Império Romano, e, consequentemente,
o término da perseguição aos cristãos pelos povos vindos do Oriente, provavelmente os alanos, que eram os famosos arqueiros que nós acabamos de ver lá no cavalo. Essa descrição que está, né, sempre ali relacionada com o cavalo, com a morte. Os demais cavaleiros indicariam a queda dos romanos, porque esta interpretação é a que tem mais adeptos dentro das religiões, porém é a que mais é aceita nos meios céticos. Então, ao mesmo tempo que os estudiosos não entendem o Apocalipse, essa colocação dos arqueiros como sendo a queda do Império Romano, eles não entendem, eles falam do Satanás, eles falam do demônio, eles falam do inferno. Mas os estudiosos e pesquisadores, eles adotam que essa visão está se referindo à queda do Império Romano, à queda dos imperadores e à ascensão de outras nações e outras formas de governo, outras formas de direcionamento dos povos distribuídos ao longo do planeta. A visão futurista é a mais comum entre os cristãos protestantes. Os 4 cavaleiros representariam os 4 primeiros eventos que antecederiam o fim do mundo. O primeiro seria um grande líder que conquistaria grande poder e autoridade. Por isso, o motivo qual muitos identificam como anticristo. Hitler, assim como foi Gengis Khan, como foi Alexandre o Grande, então todos esses que conquistaram vários impérios e muitas terras eram considerados anticristo. Por quê? Por causa do número de mortes que eles arrastavam nessas conquistas e nessas vitórias. O segundo significaria uma guerra mundial entre o homem, representado pelo primeiro cavaleiro, e aqueles que não aceitariam a sua dominação. Conquistados e conquistadores viveriam esta guerra em todas as situações, em todo o planeta. O terceiro seria a fome ou o racionamento de alimentos, causadas por estes se tornarem raros com a guerra. E o quarto seria uma grande crise de mortalidade, como consequência dos cavaleiros anteriores. Então, são as pestes, como foi a peste negra, como foi a gripe espanhola, como foi a Primeira Guerra Mundial, como foi a Segunda, assim como foi a Guerra da Iugoslávia, né, da Albânia. Então, essa visão futurista está sempre relacionada a essa leva de imigração e de imigração de novos espíritos. Os desencarnes coletivos, é isso que ele está dizendo. Porque sempre vai ter aqueles movidos pela conquista, aqueles que têm aí a sede da dominação, e aqueles que não vão aceitar esta situação. O cativeiro, ou se tornar cativo, ou se tornar exilado, tudo tem um momento de se reforçar, de realinhar, de ganhar forças para poder seguir adiante. Então, temos uma visão temporal que está relacionada à religião e todos os seus dogmas, todos os seus rituais, e uma visão futurista. Por quê? Essa visão futurista, ela se adequa à época em que foi escrita, os conquistadores do Império Romano, como nós vimos, babilônicos, assírios, depois nós tivemos o domínio dos persas, a própria Europa, depois, para muitos mais modernos, os Estados Unidos como dominadores, e para aqueles mais otimistas ainda, o Brasil como pátria do Evangelho, que o Evangelho vai prevalecer e nós viveremos um mundo de paz. Não, isso nós temos que sonhar, sim, mas não podemos tirar o pé do chão. Também não é pelo fato de sermos espíritas que vamos espalhar utopias prejudiciais ao desenvolvimento da humanidade. E a visão interpretativa.
Os 4 cavaleiros representariam os períodos históricos da igreja cristã, ou a da igreja romana, mas depois, aqui é cristã, mas com os concílios vai se tornar da igreja cristã. O primeiro cavaleiro seria o cristianismo original, que conquistaria grande número de seguidores. E o segundo cavaleiro, os muitos seguidores do Cristo, que separariam e começariam a brigar, a guerrear, pelo direito de interpretar os ensinos e as crenças cristãs. Muitos consideram como o período dos primeiros concílios. Aí já fala mais próximo de nós. Interpretar fazendo uso do evangelho. Então, o primeiro cavaleiro é o cristianismo original, ali. E o segundo seria o quê? As disenções, as divisões, como o da reforma, da contra-reforma, como foi o islamismo, como é aí todas essas religiões que surgiram, cada uma dando uma interpretação nos ensinos de Jesus, cada uma de acordo com os seus interesses. Se hoje não existe mais essa guerra carnificina de mortes, de desencarne de forma violenta, ainda existe de interpretação, ainda existe de ganâncias e de interesses, de mordomias e de regalias. A religião, nessa visão interpretativa, a religião sempre vai ser usada para escravizar aqueles pobres de espíritos, os mais simples, os mais humildes, os resignados que compreendem que Deus é a perfeição absoluta e sabe de todas as nossas necessidades. O terceiro cavaleiro representaria a fome pela palavra de Deus, ocasionada pelos muitos líderes que ocultariam tal ensino, muitos considerando este período como da Idade Média. E o último cavaleiro seria a morte espiritual, causada pela propagação de falsas doutrinas e religiões que substituiriam o verdadeiro cristianismo. Então, se o terceiro cavaleiro representa o descobrimento do mundo espiritual, a apresentação do mundo espiritual de uma forma como Kardec nos apresenta no livro dos Médiuns, que aí juntamente com o livro dos Espíritas, porque não é interesse aqui das criaturas mostrar essa igualdade, mostrar que todos nós fomos criados livres e a nossa destinação era a esfera crística. A referência que se faz na Idade Média é porque foi a época, foi na Idade Média, que o Evangelho de Jesus sofreu as suas maiores mutilações. Muita coisa foi subtraída e muita coisa foi acrescentada. E isto não partiu do Cristo, não está nos ensinamentos originais. E o último cavaleiro, para nós, representa os falsos cristos, os falsos profetas. Hoje, a prosperidade material em detrimento da prosperidade espiritual. Hoje, essas igrejas, e também não é nenhuma crítica, porque precisamos respeitar, mas hoje, as igrejas que hoje proliferam aí, como se fosse um comércio, todas elas originárias sendo pentecostal, elas trazem o quê? Essa prosperidade espiritual. Se você estiver bem materialmente, então você vai estar bem perante aos olhos de Deus. São os falsos cristos, são os falsos profetas que vêm alterar, de acordo com suas conveniências, os ensinamentos de Jesus. Seria essa a representação dos cavaleiros aqui nos cavalos representativos dentro das cores, dentro do simbolismo cromático. As trombetas. Perante o sofrimento dos povos da terra, os espíritos intercederam a Deus com as suas orações. As 4 primeiras trombetas anunciam o fogo devorador da purificação em toda terça parte da terra.
pois toda purificação requer uma profunda transformação. Essa mudança terrena ocasionará distúrbios físicos e psíquicos. Então, olha só, prestem atenção. As 4 primeiras trombetas anunciaram o fogo devorador da purificação em toda terça parte da terra. É isso que é importante, pois toda purificação requer uma profunda transformação. O que ele está dizendo? Está falando dessa mudança, dessa imigração, desse desencarne coletivo relativo à terça parte da população encarnada, dos espíritos que aqui estão vivendo. E tudo isso vai trazer mudanças que vão implicar no nosso desenvolvimento físico e também psíquico. Alguns estudiosos da atualidade conectam esses acontecimentos relatados no Apocalipse com a possível e provável mudança do eixo magnético da Terra, que, verticalizando-se, será alterado no contexto angular de 23 graus e 30 minutos, o que equivale à terça parte da Terra, ou 33% dos habitantes da humanidade encarnada. Os que se harmonizam com a lei divina serão preservados. Logo, os rebeldes seriam excluídos e substituídos no exílio de expiação e aprendizado. Esses pesquisadores, inclusive espíritas, eles falam o quê? O terremoto do Chile, terremoto do Irã, o tsunami na Indonésia alterou esse eixo da Terra em 18 graus. Então, quando o planeta entrar definitivamente na era da regeneração, o eixo da Terra voltará à sua origem, o contexto angular. E isso vai fazer o quê? Que as águas subirão. Muitas cidades serão inundadas. Alguns chegam a dizer, Nova York, o Rio, Amsterdã, a Austrália inteira seria toda submersa. É essa colocação que ele está falando. Porém, o Emmanuel vem em nosso socorro e em nosso auxílio, dizendo que as emigrações e as imigrações fazem parte do nosso aprendizado. Então, nós já sabemos que os espíritos, muitos dos espíritos que hoje estão desencarnando, já foram avisados que não vão reencarnar na Terra. Fazem parte dessa terça parte que será exilada em outros mundos primitivos que estão sendo criados e já estão em fase final de experiência. Então, é só. Agora, como associar isso? Como que ele viu isso e poderia dizer? O que são as trombetas? Poderiam representar? Nós não vamos hoje entrar em detalhes, porque são 7 trombetas, são 7 selos. Tudo isso está relacionado de uma forma que, em desdobramento, o que ele viu. E como o Emmanuel nos fala, lá no livro Renúncia, não adianta nós querermos buscar aquilo que nós não temos referência. Não adianta alguém querer falar para nós como os mundos da esfera crística. Nós não temos referência. O nosso cérebro não tem como associar aquilo que estamos falando. Então, é essa dificuldade que tem de interpretar. Mas hoje, graças a essas pesquisas e à doutrina espírita, a ciência que vem em socorro da religião, hoje nós compreendemos muita coisa que está no livro do Apocalipse. E se nós ainda não compreendemos muita coisa que está nos evangelhos de Jesus, nas cartas de Paulo e no Apocalipse, aí já tem pessoas querendo reescrever o livro dos Espíritos, querendo popularizar o livro dos médiuns, como se nós já estivéssemos bastante adiantados moral e intelectualmente para saber o que é melhor para nós. Resumidamente, podemos dizer que os selos mostram o sofrimento da igreja perseguida pelo mundo, ou seja,
conta toda a história da igreja até a volta do Cristo, dando ênfase ao sofrimento da igreja. Já as trombetas contam a mesma história, porém mostrando o sofrimento do mundo incrédulo, sob a advertência de Deus em resposta às orações da igreja. As trombetas mostram toda essa perseguição aos cristãos, toda essa busca material, ao apego, ao imediatismo, ao ter, em detrimento do ser. Da mesma forma que ele fala. Então, essas situações, todas elas são reveladas de quê? As pessoas orando, fazendo vibrações, as pessoas fazendo prece, praticando a caridade, renovando a sua fé, fazendo a reforma íntima, nós vamos mudando a maneira e principalmente a concepção dos espíritos que aqui ainda estão. A maioria dos espíritos que estão emigrando para o planeta nesta chegada coletiva, substituindo aos irmãos e companheiros que retornaram ao mundo espiritual, por exemplo, nesta pandemia, eles chegam com outras concepções. Muitos deles nem têm ligação com a Terra, e isso faz o planeta avançar. Fazendo o planeta avançar, os espíritos que aqui estão também avançam, também melhoram, também se qualificam para uma qualidade de vida maior e uma maior concepção de Deus e a sua importância na nossa jornada. Um anjo, simbolizando o plano espiritual maior, prende Satanás por 1000 anos, espíritos do mal, que dificultam o progresso dos bons. Daí resultou a doutrina do quiliaísmo, ou mileranismo, segundo o qual, por 1000 anos, Cristo reinaria na Terra, o que resultaria de um período de paz e prosperidade para que os bons pudessem progredir. Ele está falando que após a morte do Cristo na cruz, após o retorno de Jesus no mundo espiritual, então o demônio foi preso como castigo por ter matado o Filho de Deus. Então, durante 1000 anos, a Terra viveria em paz, viveria em equilíbrio, em harmonia. As nações iriam se confraternizar e as criaturas aqui viventes iriam se respeitar, ajudando uns aos outros, durante 1000 anos. Depois desse 1000 anos, terminaria o castigo, a punição ao demônio. E aí, ele então retornaria com todo o seu séquito de maldade e de sentimentos contrários ao bom. Então, a Terra, a partir do retorno do Cristo ao mundo espiritual, teria 1000 anos para avançar, para se melhorar, para construir. Porque quando terminou a punição, quando o demônio recebeu a liberdade condicional, ele voltaria a viver nos meios dos homens, trazendo todo tipo de tormento e de aflição. Após 1000 anos, Satanás seria solto, simbolizando que as entidades malévolas voltariam a reencarnar, trazendo violência, guerra, destruição, falsidade, desregramento sexual, tóxicos, luxúria, ganância, miséria física e moral. Os reprovados foram para a segunda morte, que pode corresponder ao expurgo planetário, novas moradas primitivas para os seus realinhamentos espirituais. Nós falamos disso outro dia, meio em off, mas essa segunda morte, o que seria? Existe? Tem como quem já morreu morrer de novo? Não, não é essa a colocação, inclusive que está lá no Apocalipse. Ele está dizendo de quê? Quando ele fala exilado, ir para a segunda morte, é porque nós morremos e vamos para a pátria espiritual. Só que os espíritos que se comprazem no mal, os espíritos que praticam o mal simplesmente para a sua satisfação, eles vão ser exilados em mundos inferiores, mundos primitivos. Então, o seu perispírito deixará de ter essa perfeição, deixará de ter os elementos do planeta Terra para se adequar
aos mundos primitivos para onde eles estão indo. É essa relação de segunda morte que ele está falando. O perispírito vai sofrer um adensamento, vai se tornar mais grosseiro, vai se tornar mais pesado, mais rústico, porque os elementos dos planetas onde serão exilados oferecem somente essas condições. Então, é simplesmente esse entendimento. Por isso que lá no início falou de emigrações coletivas, falou de pluralidade das existências, falou de preexistência da alma. Só que é preciso estudar e conhecer. Se nós somente ficarmos focados no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, no Evangelho e na Gênese, se nós não trouxermos obras complementares, vai acontecer com a doutrina espírita o que aconteceu com o cristianismo. Vai ficar sujeito às alterações, às mutilações. Ah, mas Jesus sabia disso? Sim, Jesus sabia disso. Uma árvore boa só pode dar bons frutos. Uma árvore má só pode dar maus frutos. Só que ele disse, a árvore boa será mutilada. A árvore boa será podada e alguns dos seus galhos serão jogados nas regiões imundas. É essas alterações e esses acréscimos que nada traz para nós de benéficos. Aqui temos uma tabelinha de conversão que ajuda muito a entender quem for fazer como lição de casa, ler o Apocalipse. Então, a maioria das vezes que está lá, tá? Animal significa rei ou reino. Está eu não vou ler todos, tá? Mas está em Daniel, no capítulo 7, versículos 17 e 23. Mulher, sempre representando a igreja. Por quê? Essa semana, enquanto preparava a aula, eu estava ouvindo uma entrevista do padre Fábio de Mello, e ele falou uma coisa que eu falei, nossa, que coincidência. Ele falava exatamente que ele entende a igreja como mulher, porque acolhe, tem sensibilidade, tem amor, sem ter vergonha de expressar os seus sentimentos. Aí ele falou assim que ele entende a igreja, se referindo, claro, à Igreja Católica, como essa mãe que está sempre de braços abertos para receber o seu filho. Não importa o mal ou o delito que ele cometeu. Então, aqui, tanto no livro de Daniel como no Apocalipse, a mulher representa a igreja. E Paulo também faz uma referência da mulher como igreja na sua carta aos Efésios. Água. A água, um dos elementos, sempre representando o povo. Água, no judaísmo, era fonte de vida. Então, lá no Apocalipse, toda vez que fala água, ele está falando de povos, de raça. Um dia no Apocalipse, e também no livro do Ezequiel e no livro dos Números, do Antigo Testamento, um dos livros do Decálogo, um dia representa um ano. Os ventos representam guerra. Sempre que ele faz uso desse elemento da natureza, o vento, está se referindo à guerra, que está lá em Jeremias. O chifre, poder, rei ou reinado. Nós vamos ver a semana que vem, quando vermos lá um dragão com 7 cabeças, 7 diademas, 7 coroas. Então, chifre é sempre poder, reinado, é autoridade. Tempos são sempre anos, que está lá em Daniel. Dragão, sempre representando o diabo, Satanás, o inferno. Cordeiro, Jesus, mansuetude, bondade, perdão. Cauda, falso profeta e falso Cristo. Estrelas, sempre os mensageiros. São os simbolismos que está em o Apocalipse, no livro de Daniel e nos livros em que João se baseou. E Apocalipse, que é o livro da revelação. A besta. A besta são os falsos cristos. São a primeira besta, os falsos cristos. A segunda besta, falsos profetas.
o Império Romano, a Igreja, o Anticristo, é Satanás. Então, essa referência que ele tem. Falsos cristos, falsos profetas, Império Romano, dominação, Igreja, disseminação, o Anticristo, aqueles que são contrários. O Satanás sempre representando o mal ou aquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus. O dragão, na tradição judaica, a serpente ou o dragão simboliza sempre o poder do mal, hostil a Deus e ao seu povo. Como nós vimos aqui, dragão representando, sim, ao diabo. Então, é a perdição, é o mal que conduz o homem, aquilo que é usado para desviar o homem dos seus propósitos, quando aqui chegou de evoluir, de procurar se aperfeiçoar e melhorar a cada encarnação. A mulher dá à luz na dor, representa a igreja, a religião, a humanidade em luta, reforma íntima. Então, essa representação de dar à luz na dor significa estar trazendo vida, está dando vida. Mesmo com dor, ela está feliz. Mesmo sofrendo, tem uma felicidade de saber da sua utilidade e da sua serventia. É uma luta constante, porque não sabe a quem está dando a luz, se é um anjo ou se é um demônio, se é alguém que será útil à humanidade ou alguém que será prejudicial. A grande meretriz simboliza a falsa religião, materializada e corrompida, aqui chamada de Babilônia, porque está, né, contido, inclusive, no livro do Ezequiel, quando ele fala, né, ai de ti, Babilônia, quando ele fala das meretrizes. Não está se referindo a um gênero, não está se referindo a ninguém aqui do sexo feminino. Meretriz são exatamente esses costumes, são exatamente essas tradições de cultuação, de oferendas, de sacrifícios, tudo isso que vem mudar o contexto original dos ensinamentos de Jesus. Então, simboliza todos esses cismas. Quando você acende vela para o seu anjo da guarda, quando você faz um sacrifício para conseguir um bom emprego, para conseguir um bom partido, para você se casar, se você ganhar na loteria, se você for... Então, são essas introduções inverossímeis, esses costumes arcaicos e bárbaros que mudam a concepção da religião e do evangelho que Jesus nos deixou. Os reis são os imperadores romanos, os conquistadores. E não é só ali César, Nero, não, Nabucodonosor, como nós vimos, dentro, já que falamos dele, o próprio Gregório seria, para aquela época, aqui representado. Quando fala de reis, é sempre alguém que está numa situação de dominação. O chifre, reis que ainda não receberam um reino. Quando ele escreveu o Apocalipse, por exemplo, já falava das conquistas que os hebreus seriam conquistados pelos assírios, babilônicos, os persas e todos os outros. Então, ele está se referindo, aqui é o futuro. Se em alguns casos é passado, neste caso aqui, o chifre é uma representação de uma visão no futuro que ele estava vendo. São os hebreus sendo conquistados ao longo dos anos. A esposa, a aliança imortal entre os dois planos, material e espiritual. O próprio Jesus usou esse fato da esposa e nós vimos tem pouco tempo, lá na parábola das 10 virgens que estão aguardando o noivo. Então, o noivo vai chegar, a esposa não está se referindo a um relacionamento, a um casamento como o que nós conhecemos hoje na nossa sociedade, mas sim uma aliança imortal. Seria a nossa elevação espiritual e material, vivendo como seres humanos, mas buscando as virtudes que a traça, a ferrugem e os ladrões não podem nos tirar. A tradição cristã, em acreditar que o fim estava próximo, perpetuava-se de ano em ano.
de século a século, apesar dos desmentidos da natureza. Qualquer catástrofe, como tremor de terra, epidemia, fome ou inundação, qualquer fenômeno como eclipse, cometa, furacão, tempestades, eram encarados como sinais percursores do cataclisma final. E os responsáveis pela religião, os responsáveis por apresentar Deus às criaturas necessitadas, usavam e abusavam do poder. Então, a efeito de dominação, para que eles não tivessem acesso às informações, então todos esses flagelos naturais, todas essas catástrofes que o planeta também está se transformando, eram passados como se fosse um castigo, como se fosse um sinal dos tempos. E isso se perpetuou e muitas criaturas, ainda hoje, se nós sairmos fora do eixo Rio-São Paulo, Belo Horizonte, e formos ainda nos interiores do nosso Brasil, ou nas regiões norte, nordeste, mas ainda para aquelas faixas do interior, nós vamos ver quanta crendice e quanto misticismos tem, apoiados justamente pelo que está contido na Bíblia. Os cristãos tremiam quais folhas levadas pelo vento, na expectativa constante do julgamento decisivo. E os pregadores alimentavam este místico temor das almas. Sim, você fez isso de errado? Então faz lá uma oferenda para Deus. Você fez isso de errado? Vai lá e faz essa doação na igreja. Daí surgiu as confissões, daí surgiram as penitências, daí surgiram o comércio que foi. Então, aí houve um tempo em algumas religiões em que havia até uma tabela de conversão, pecado e o valor a ser ressarcido para que você pudesse receber ali o perdão divino. Tudo é harmonia na criação. Tudo se revela na previdência que não se desmente, e nem nas menores e nem nas maiores coisas. Então, tudo é harmonia, desde o átomo até o arcanjo, que um dia também foi átomo. Num planeta de provas e expiações, existem turbulências, modificações, transformações, existem aflições, mas existe felicidade, existem alegrias, mas existem dores, existe esperança, mas ainda existe muito desespero. A verdade hoje já prevalece, mas a mentira ainda atrai, a maledicência ainda é difundida. Então, quando nós compreendermos que somente nós podemos fazer essa transformação, é isso que o livro do Apocalipse nos traz. É como se ele mostrasse o que nós deixamos lá atrás, o que nós estamos vivendo hoje e a nossa destinação. Está em nossas mãos e sob a nossa responsabilidade. Então, fica claro que o planeta não será destruído na sua forma física, mas que sofrerá uma mudança em sua psicosfera. Os espíritos que estiverem presos aos sentimentos mais densos da alma precisarão ir para outra escola e assim despertarem as suas consciências. Essa revolução planetária faz parte do planejamento feito pelo Mestre Jesus há cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos, quando a Terra entrou já em condições de receber aqui os primeiros seres viventes. Não vai haver um fim do mundo. O planeta Terra não será destruído. Como dissemos, daqui a alguns bilhões de anos, e é a ciência que nos mostra isso, o planeta será absorvido pelo Sol, o mesmo Sol de onde ele se descolou. Mas antes ele vai passar por todo esse processo de transformação, oferecendo aos espíritos a oportunidade de avançar, de evoluir, de se melhorar. Foi mais o que aconteceu com os capelinhos. Hoje, o planeta Capela, lá da constelação do Cocheiro, ele não existe mais. Capela já se desintegrou, acabou. Mas
nós ainda temos aqui no planeta Terra, nós ainda temos muitas lembranças, nós ainda temos muitas propriedades dos capelinos que aqui vieram. Alguns estudiosos chegam a afirmar que o nosso cérebro físico, ainda esse cérebro reptiliano, é uma herança ainda dos capelinos. Então, não vai. O Apocalipse não está falando do fim do mundo, não está falando da exterminação da humanidade ou dos espíritos encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Buscando no próprio Chico, quando lá no Abacateiro, alguém perguntou para ele, mas Chico, e aí? Se as potências atômicas resolverem destruir o planeta, o que será de nós? Ele diz, com certeza, Deus, que é todo misericórdia, e Jesus, que é todo amor e bondade, eles encontrarão para nós um novo planeta, uma nova morada, onde nós possamos desenvolver as nossas qualidades de filhos de Deus. E aí está nossa próxima aula, então, que será semana que vem, nós vamos falar do Apocalipse novamente. Só que agora, numa visão espírita. Não mais de destruição, não mais de o fim dos tempos, mas de uma transformação para um mundo melhor, oferecendo a todos nós a oportunidade da reparação, da remissão. Então, é o planeta Terra se transformando. Na Revista Espírita de 1868, tem um artigo chamado A Regeneração, que foi psicografado em 11 de março de 1867 pela médium, a senhora B, em Lyon. Eles não colocam. Kardec teve todo esse trabalho e todo esse cuidado de não dar o nome da médium, já visando a sua reencarnação. Nesse artigo, podemos ler: naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Esta predição do Apocalipse foi dita há 18 séculos e ainda se espera que tais palavras se realizem, porque sempre se encaram os acontecimentos quando se passaram e não quando se desenrolam aos nossos olhos. Então, tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. Nós já vivemos a era lá do fogo, como nós íamos imaginar cada um desses apartamentos hoje com um fogão a lenha? Como que nós íamos fazer ainda com bondes, charretes e animais, puxando, fazendo aí? Como iríamos viajar de um país para outro a cavalo, por exemplo, que eram os meios de transporte que tinha? Então, naquele tempo não haverá mais gritos, nem luto, nem trabalho, porque o que era antes terá passado. Também está relacionada à parábola. Haverá choro, lágrimas, dores e ranger de dentes, mas também haverá alegrias e a felicidade. Não é deste mundo, mas todos nós trabalhamos por um mundo melhor. Se formos bons e mansos de coração, teremos a oportunidade de aqui retornar na pátria regenerada. E mais uma vez dizer que o Apocalipse sofreu muitas interpretações de uma forma errada, causando medo, temor e até desespero. Mas graças à doutrina espírita, nós estamos alentados e possamos servir a Jesus hoje e para tudo sempre. Que assim seja.